Olá pessoal, vamos para a nossa próxima aula, nossa aula número 5, e será sobre remuneração. Primeiro, iremos começar a discutir o que está na Constituição sobre os conceitos de remuneração. No artigo 39 da Constituição, está lá no parágrafo 1º, a fixação dos padrões de vencimento e demais componentes do sistema remuneratório observará, primeiro, a natureza e o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos. Então, dependendo de quais são as atribuições, quais serão as responsabilidades desse cargo, a complexidade que ele está inserido dentro da máquina pública, você irá compor o seu vencimento, a sua remuneração diante desses fatores. Segundo, os requisitos para investidura. Então, quanto maior for a escolaridade, os requisitos de titulação para ingressar nesse cargo, também a administração deverá ter cuidado em remunerar este cargo, levando isso em consideração. As peculiaridades dos cargos também. Então, em como ele está inserido dentro da administração pública. Parágrafo 6º, os poderes executivo, legislativo e judiciário publicarão anualmente os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos. Então, todo ano, a administração pública, os poderes executivo, legislativo e judiciário deverão publicar, como de costume no Diário Oficial, a tabela de remuneração de todos os seus cargos e empregos públicos. O sistema remuneratório ele compreende algumas modalidades. Veremos o subsídio e remuneração. Dentro de remuneração, ela é subdividida em outras duas categorias. Para o servidor estatutário, vencimentos. Para o empregado público, o salário. O primeiro item que nós vamos ver é o subsídio. O subsídio ele foi incluído na Constituição Federal através da Emenda Constitucional número 19, que subsídio é uma modalidade de remuneração fixada em parcela única, paga obrigatoriamente aos agentes políticos. Então, vocês devem se ater a esse detalhe. Paga obrigatoriamente aos agentes políticos. Nós vimos na primeira aula o que são os agentes políticos. Os chefe de executivo, detentor de mandato eletivo, aqui ministros de Estado, secretários estaduais e municipais, esses sim serão remunerados exclusivamente por subsídio. Então, agente político tem que ser remunerado por subsídio, não pode ter outra forma de remuneração que não a do subsídio. Porque o subsídio ele veda, ele proíbe o acréscimo de qualquer gratificação. Então, para esses agentes políticos, você não pode ter adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outro tipo de remuneração. Ela será uma parcela única, fixa, sem poder acrescentar mais nada além dela. Então, de forma resumida, é obrigatório para os membros de poder, ministros de Estado, Ministério Público, Advocacia Geral da União, Estados, procuradores dos Estados e do Distrito Federal, defensores públicos, ministros dos Tribunais de Contas. Então, para todos esses é obrigatório a remuneração através do subsídio. Porém, tem um outro detalhe na Constituição, que você pode remunerar servidores públicos através de subsídio, desde que esses servidores sejam organizados em carreira. Mas aqui, neste item, não é obrigatório. Você pode
a Constituição deixa você fazer isso, desde que esses cargos sejam organizados em carreiras. Mas há a escolha da própria administração em remunerar por subsídio ou não para esses servidores. Para os demais agentes políticos, é obrigatório. Então, vamos ver isso numa questão de concurso da VUNESP. Então, vamos lá. Assinale a alternativa que contempla somente cargos públicos que devem ser remunerados obrigatoriamente por subsídio. Então, veja, somente cargos públicos que devem ser remunerados obrigatoriamente por subsídio. Então, letra A, promotores de justiça e desembargadores. B, médicos e secretários estaduais e municipais. C, ocupantes de cargos públicos efetivos e defensores públicos. Letra D, defensores públicos e ocupantes de cargo em comissão. Letra E, delegados de polícia e empregados públicos. Então, vamos ver a alternativa correta. Alternativa A, promotores de justiça e desembargadores. Por que as outras estão incorretas? Letra B, secretários de Estado municipais? Sim, esses são remunerados obrigatoriamente, mas médico, não. Ocupantes de cargos públicos efetivos e defensores públicos. Defensores públicos, sim. Ocupantes de cargos efetivos, não. Não são obrigados a ser remunerados por subsídio. Defensores públicos, sim. Agora, ocupantes de cargo em comissão, não. Delegados de polícia, empregados públicos, ambos, não. Então, a única que contém exclusivamente agentes, cargos públicos que são remunerados por subsídio é a letra A. Promotores de justiça e desembargadores. Por isso, a alternativa correta. Agora, vamos ver a remuneração, que é o vencimento do cargo efetivo acrescido das outras vantagens. Então, é a composição entre o vencimento e outras vantagens que esse cargo detém. Então, o instrumento jurídico para fixação da remuneração é sempre por lei. Só pode ser fixado qualquer tipo de remuneração através de lei, em respeito ao princípio da estrita legalidade. Então, somente por lei pode ser fixado remuneração do servidor. Esta lei, como nós já vimos, é privativa do Executivo. Ele envia o projeto de lei para a Câmara, para a Assembleia Legislativa, que será aprovada, mas nunca pode vir do próprio Legislativo. Então, a remuneração é a composição entre vencimento e vantagem. Então, o que é o vencimento? É a retribuição paga ao servidor pelo efetivo exercício do cargo em provimento. Então, veja, é o padrão, a base do vencimento de qualquer cargo. Pode ser o efetivo, como pode ser o em comissão. Um cargo de assistente de gestão de política pública, ele vai ter o seu padrão de vencimento e será composto por outras vantagens, gratificação, abonos. Então, o vencimento corresponde ao padrão do cargo público, que sempre é fixado por lei. Olha lá, é o valor pago igualmente a todos os servidores que exercem o mesmo cargo. Então, a administração pública ela pode instituir algum tipo de gratificação, abono. Esse pode ser variável entre os servidores. Porém, o vencimento será igual para todos.
todos que ingressarem ao mesmo tempo num concurso público irão ganhar a mesma coisa. Depois, isso pode variar conforme gratificações, abonos e etc. Mas o padrão de vencimento é igual para todos. Aí, as vantagens. Então, além do padrão de vencimento, pode haver algumas vantagens, alguns acréscimos a mais. Esses acréscimos são indenizações, gratificações ou adicionais. Indenizações servem apenas para recompor os gastos efetiva ou presumidamente feitos pelo servidor a serviço. Então, você só irá indenizá-lo, né, diante de algum gasto que ele teve para ir trabalhar ou para ser o servidor público. Então, auxílio transporte, o servidor irá tirar do próprio bolso esse dinheiro e a administração irá indenizá-lo. Por isso que é pago o auxílio transporte. É uma forma de indenização, porque ele gasta efetivamente esse valor para ir trabalhar. Gratificações. Aí gratificação pode ser por função, atividade, desempenho e qualquer outro tipo que a administração pública crie. Qualquer outro nome, qualquer outro tipo de função. Os adicionais. Adicional noturno, por tempo de serviço, insalubridade, periculosidade e etc. Então, a diferença das gratificações adicionais para as indenizações é que não servem para recompor o patrimônio do servidor. Então, gratificação e adicionais é um a mais, é um além do padrão de vencimento. Agora, indenização você não pode computar como patrimônio, porque você só está recompondo o gasto que esse servidor teve para ir trabalhar. E não há uma diferença legal com relação ao que é gratificação nem adicional, todos são entendidos como da mesma forma, só muda apenas o nome. Então, isso é importante. A súmula vinculante 15 e 16, a 15 vai dizer: o cálculo de gratificações e outras vantagens não incide sobre o abono utilizado para atingir o salário mínimo do servidor. Então, você pode ter um padrão de vencimento menor que um salário mínimo, porém, você tem que completar com um abono. Você vai completar essa vantagem, aqui é 888, irei corrigir. Então, você pode estabelecer um vencimento abaixo do salário mínimo, porém, você irá ter que completar o vencimento desse servidor até atingir o piso, que é o salário mínimo para todo mundo. Então, isso é o que diz a súmula vinculante número 15 do STF. A 16, ela vai dizer o quê? Refere-se ao total da remuneração percebida pelo servidor. Então, ou seja, não importa se o vencimento básico é inferior ao mínimo, desde que a remuneração, então, a soma de todas as parcelas alcance o valor do salário mínimo. O que isso quer dizer? Se você pegar o exemplo acima, o vencimento de R$500, mas ele tem outras gratificações que ultrapasse o valor do salário mínimo, a administração pública está correta. Não é necessário ter o vencimento com o valor do salário mínimo, desde que, se ele tiver a remuneração que iguale ou ultrapasse o salário mínimo, tudo bem. Ou, se não há outras gratificações, a administração deverá instituir um abono até completar o valor do salário mínimo. O salário, então, esse é pago para os empregados
os empregados públicos, lembra, eles estão vinculados pelo regime jurídico da consolidação das leis trabalhistas, a CLT. Se eles são seletistas, seletista recebe salário conforme está exposto na consolidação, na CLT. Então, compreende-se a remuneração do empregado para todos os efeitos legais, além de salário devido pago diretamente pelo empregador. Então, gorjetas, isso é mais para o setor privado. Mas lembre-se, vencimento, quem recebe é estatutário. Salário, apenas empregados públicos. Isso é importante vocês lembrarem, essa diferença entre os dois. Paridade de vencimento. Então, a Constituição proíbe o tratamento jurídico paralelo de cargos com funções desiguais, a equiparação, e a subordinação de um cargo a outro, dentro ou fora do mesmo poder, a qualquer outro fator que funcione como índice de reajuste automático. Então, o que isso quer dizer? Você não pode comparar um cargo de professor do município de São Paulo com outro do estado de São Paulo. Não há uma equiparação entre os dois. Diferente da iniciativa privada, o setor público ele não tem um parâmetro, uma comparação, muito menos uma subordinação entre esferas de poder diferentes. Então, na Prefeitura de São Paulo pode pagar mais e do Estado menos. Quem trabalha no Estado não pode vir a requerer uma equiparação entre os dois, por ser a mesma função, ou vice-versa. Não pode um servidor de um cargo da Prefeitura de São Paulo que ganhe menos do que outro do Estado de São Paulo vir a requerer a equiparação. Por quê? Lembra, os poderes são autônomos, eles regulam, eles vão legislar de forma autônoma sobre recursos humanos. Então não há como um interferir no outro. Se não há como um interferir no outro, não há o que um servidor de um ente ou de um poder virá requerer de outra esfera. Então, se o mesmo cargo da prefeitura pagar menos do que o do judiciário, não há como você requisitar a equiparação, porque são esferas diferentes. Irredutibilidade, então, os subsídios, os vencimentos e os salários dos empregados públicos são irredutíveis. Não há como você reduzir, né, o salário e vencimentos dos servidores públicos, ressalvados os dispostos nesses artigos da própria Constituição. Mas vocês verão que é a exceção da exceção da exceção e exceção. Não pode qualquer governante que entrar na Prefeitura de São Paulo, no Estado ou governo federal, falar, vou baixar, vou reduzir o subsídio ou os vencimentos dos ocupantes de cargo ou emprego público. Isto é ilegal. A própria Constituição lhe resguarda essa segurança. Jetons também é um tipo de gratificação em dinheiro que se dá a membros de um grupo ou órgão colegiado. Então, empresas públicas, sociedades de economia mista, que têm os seus conselhos deliberativos ou participativos, é uma forma de você gratificar essas pessoas que participam desses conselhos. Ou dentro da administração pública você pode participar de uma comissão de licitação, por exemplo. A cada reunião você recebe uma gratificação por sua participação. Então, dentro da temática de remuneração, também há essa espécie chamada jeton, ou uma gratificação paga pelo comparecimento a sessões ou reuniões. Limite de gasto com o pessoal. Então, a própria
Constituição, depois Lei de Responsabilidade Fiscal vai trazer isto para nós, que ela fixa que a União poderá gastar até 50% da sua receita corrente líquida, estados e municípios 60%. Mas veremos como que isso é dividido. Na esfera federal, 2,5% para o Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas, 6% ao Judiciário, 0,6% para o Ministério Público da União e 40,9% efetivamente para o Executivo. Agora, na esfera federal, estadual, 3% ao Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas do Estado, 6% para o Judiciário, 2% para o Ministério Público Estadual e 49% para o Executivo. Na esfera municipal, 6% para o Legislativo e quando caso o município tenha um Tribunal de Contas, também inclui nessa alíquota de 6%. E 54% ao Executivo. Então veja, a porcentagem de gasto para o Executivo Municipal é maior do que a estadual e maior ainda do que a federal. Mas o que acontece se a despesa estiver próxima ao limite que nós vimos anteriormente? Então, está lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, parágrafo único. Se a despesa total com o pessoal exceder a 95% do limite, são vedados ao poder ou órgão referido no artigo 20, que houver incorrido no excesso. Primeiro, se acendeu o farol amarelo, o que a administração tem que fazer? Fica proibida a concessão de vantagem, aumento ou reajuste, criação de cargo, emprego ou função, alteração da estrutura de carreira que implica aumento de despesa. Então, provimento de cargo, admissão, contratação de pessoal a qualquer título. Então, ele começa a proibir que a administração conceda aumento salarial, crie novos cargos ou crie um novo modelo de estrutura de carreira, um plano de cargos, ou que nomeie novas pessoas para assegurar o gasto de pessoal. Se feito isso, não conseguiu reduzir o gasto com o pessoal, a União, o que ela fará? Ela vedará a transferência de recursos de forma voluntária, o ente não poderá obter garantia direta ou indireta de outro ente, contratação de operações de crédito, ressalvadas destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária. Então, ele vai cerceando e forçando a administração pública a reduzir o seu gasto com o pessoal. Então, para o cumprimento dos limites estabelecidos durante o prazo fixado na lei de responsabilidade fiscal, adotarão. Então, e ele põe um limite. Ele fala, o limite de gasto é este. Se você não cumprir, será feito isto. E o que você faz para reduzir, então, mais ainda? E ele vai trazer redução de pelo menos 20% das despesas com cargo em comissão e funções de confiança. Ele fala, então, você não conseguiu diminuir seu gasto, corta pelo menos 20% com cargo e funções de confiança. Não conseguiu? Exoneração dos servidores não estáveis. Então, essa lei de responsabilidade fiscal trouxe uma nova figura de exoneração dos servidores públicos, além do que já estava prevista na Constituição. Então, você pode exonerar servidores não estáveis. O que são os servidores não estáveis? Aqueles que ainda estão em estágio probatório. Mas, da mesma forma que ele permite a exoneração,
ele diz que se esses servidores não estáveis forem exonerados, farão jus à indenização correspondente a um mês de remuneração por ano de serviço. É uma forma de recompensar, indenizar esses servidores exonerados. O teto remuneratório, aqui está descrito de forma bem resumida e clara, né? É o que está na Constituição Federal. Vou ler aqui para vocês alguns trechos, mas vocês depois dão uma lida com calma, que é a remuneração ou subsídio dos ocupantes de cargo, funções e empregos públicos. Então, o que é? A remuneração e subsídio de todo mundo, tanto de cargo, funções e empregos públicos, administração direta, indireta, como um todo. Então, o teto é para todo mundo. Então, tanto para ativo como inativo, então, ó, proventos, pensões, outras espécies remuneratórias, não incluídas vantagens pessoais ou de qualquer natureza, não poderão exercer o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, aplicando-se como limite nos municípios o subsídio do prefeito, dos estados e Distrito Federal, o subsídio mensal do próprio governador. No âmbito do poder, do poder executivo, o subsídio dos deputados estaduais e distritais no âmbito do poder legislativo, o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça. Então, um vai descrever qual é o limite do outro e vai trazer a porcentagem, limitando a 90 inteiros e 25 centésimos por cento do subsídio mensal. Então, por que eles falam que gera um efeito cascata quando aumenta o subsídio do Supremo Tribunal Federal? Porque ele acaba puxando, elevando o teto remuneratório de todo mundo que está aqui. Então, uma vez que aumenta o teto, consequentemente vai subir do judiciário, sobe do legislativo e assim vai gerando um efeito em cascata. Mas aí com calma vocês dão uma lida aqui, verão quais são e quem está subordinado a quem. Bom, pessoal, esta foi a nossa aula de remuneração e veremos na próxima aula. Obrigado.